Vitor Alevato do Amaral, professor da Universidade Federal Fluminense, coordenador do grupo de pesquisa Estudos Joycianos no Brasil. Hoje, dia 18 de maio de 2021, eu vou dar alguns segundos antes de começar a minha fala para que vocês possam fazer a edição do vídeo. Olá, vamos falar um pouco sobre James Joyce e Ulisses, já que estamos chegando ao dia 16 de junho, dia em que se comemora o Bloomsday. O Bloomsday começou de maneira muito tímida. Certo dia, em 1924 ainda, alguns amigos levaram a Joyce um buquê de hortênsias azuis e brancas e disseram: olha, isso é em comemoração ao Bloomsday, né? Ao dia de Bloom, o dia de Leopold Bloom, o herói da Odisseia joyciana. Joyce achou graça daquilo tudo. As cores branca e azul eram uma evocação das cores da capa de Ulisses, da primeira edição de Ulisses, né? Capa azul com letras brancas. E Joyce anotou num caderninho: será que vão se lembrar disso, né, no futuro? Bom, nos lembramos, né? E a cada ano comemoramos o Bloomsday com muita literatura e muita festa e muita música em diferentes partes do mundo. No Brasil, inclusive, pelo menos desde a década de 80. Bem, como Ulisses, esse romance que explorou ao limite até a década de 20, pelo menos, né? Explorou ao limite a forma do romance, né? Que permitiu a Joyce fazer tudo o que ele sabia fazer com a língua inglesa até aquela altura. Eu digo até aquela altura porque não estamos falando ainda de Finnegan's Wake, que seria publicado apenas em 39. Bom, Ulisses chega ao Brasil com Mário de Andrade, e chega em inglês, não chega em francês, como nós costumamos pensar. Mário de Andrade cita Ulisses em inglês já em junho de 1924, em um artigo chamado Da Fadiga Intelectual, que ele publica na Revista do Brasil. Bom, é um trecho curto, mais citado em inglês, e como eu pude comprovar, um trecho que sai da primeira edição de Ulisses, não sai da publicação feita em parcelas antes de que Ulisses fosse publicado em livro. Então havia, né, algum exemplar de Ulisses circulando no Brasil e que chegou até as mãos de Mário, ou algum trecho chegou até as mãos dele, copiado, enfim, por alguém, isso nós não sabemos. Fato é que, no mesmo ano, Sérgio Buarque de Holanda prometia um texto sobre Joyce. E depois ele contou, né, na década de 50, que leu Ulisses num exemplar que tinha chegado da Europa por Paulo Prado. Bom, então, seguramente um exemplar circulava, né, de Ulisses no Brasil, dessa primeira edição tão rara e tão cara, que chegou a ser, enfim, confiscada e queimada, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Um outro intelectual, igualmente importante, que foi Gilberto Freire, escreveu, de fato, um texto no Diário de Pernambuco, em 1924, sobre Ulisses, falando do ritmo novo que Joyce havia criado para o romance. Temos então em 1924 três grandes intelectuais brasileiros que tinham Ulisses na mira, que estavam debruçados de alguma forma sobre Ulisses de Joyce: Sérgio Buarque de Holanda, Mário de Andrade e Gilberto Freire. Bem, Ulisses só seria traduzido em parte no Brasil na década de 40, em 1946 e em 1947. Em 46, na revista curitibana Joaquim, por Erasmo Piloto, e em 1947, pela modernista Patrícia Galvão, a Pagu. Trechos curtos, né, mas
que marcam o início dessa acomodação de Joyce, né, digamos assim, à língua portuguesa. Eram traduções indiretas, né? A tradução curitibana da Joaquim era uma tradução via espanhol, e a tradução da Pagu para o Diário de São Paulo era uma tradução via francês. Bom, só na década de 60 teríamos um Ulisses inteiramente brasileiro pelas mãos de Antônio Weiss. Havia sido ele expulso do Itamaraty no início do regime militar e aceitou o convite para traduzir Ulisses, um convite feito pela editora Civilização Brasileira, né, feito diretamente por Enio Silveira. Ele trabalhou intensamente na primeira edição que nós temos de uma tradução de Ulisses para a língua portuguesa, não só no Brasil, mas para a língua portuguesa. Uma edição simples, na verdade, com uma orelha escrita pelo próprio Weiss, e levou menos de um ano fazendo a tradução e, segundo ele, a revisão, né? Ele não acreditava que os revisores seriam capazes de entender os desvios que ele tinha feito à norma culta, mas que eram pertinentes nessa tradução joyciana. Foi um marco, é um marco das traduções de Ulisses, não só no Brasil, nem na língua portuguesa, mas no mundo. E o Brasil esperaria quase 40 anos para que uma segunda tradução fosse publicada. Isso ocorreu em 2005, a tradução da Bernardina da Silveira Pinheiro, que nós carinhosamente chamamos de Professora Bernardina. A tradução dela saiu pela editora Objetiva em 2005, uma edição quase, pode-se dizer, luxuosa, que trabalha bem tipos diferentes, né? Fontes diferentes na impressão. Tem uma introdução da tradutora, notas, é uma característica da tradução dela, que nós não encontramos na de Weiss, muitas notas explicativas, e uma tradução que claramente se contrapõe à tradução de Weiss, né? Dita difícil, dita hermética. A tradução de 2005 é uma tradução que se propõe um trabalho mais acessível aos leitores, né? Mais coloquial, sem, como dizia Bernardina, desprezar o que Joyce tem de riqueza lexical. Por último, nós temos uma terceira tradução, a tradução que saiu pela Companhia das Letras pelo Caetano Galindo, publicada em 2012. Galindo começou a trabalhar na obra em 2002, fazendo um doutorado, e a tese que ele defendeu em 2006, segundo ele, pedia, né, uma tradução nova. Assim começou o trabalho dele, que terminou com a publicação 10 anos depois de Ulisses, né? Eu vou ler um trechinho dessa tradução, um trecho, na verdade, do capítulo 7. Senhor Presidente, senhoras e senhores, foi grande minha admiração ao ouvir as considerações dirigidas à juventude da Irlanda agora há pouco por meu erudito companheiro. Pareceu-me ter sido transportado a um país distante deste país, a uma era afastada desta era, que estava eu no Egito Antigo, ouvindo o discurso de certo sumo sacerdote daquelas terras, dirigido ao jovem Moisés. Seus ouvintes mantinham no ar os cigarros para ouvir, sua fumaça subindo em caules frágeis que floriam as suas palavras. E que nossos fumos retorcidos... Palavras nobres à vista. Atenção, será que você podia tentar fazer isso também? E pareceu-me ouvir a voz daquele sumo sacerdote egípcio elevada em um tom de semelhante altivez, de semelhante orgulho. Eu ouvi suas palavras e seu significado me foi revelado. Eu escolhi esse trecho para ler porque é parte do que Joyce leu em 1924 e que foi registrado em um disco e hoje pode ser ouvido
há apenas 2 registros da voz de Joyce, um lendo um trecho de Ulisses, que é este trecho que ele leu em inglês, um pouquinho mais longo do que esse, e um trecho que ele leu de Finnegan's Wake alguns anos mais tarde. Então, de Joyce nós temos o principal, que é a literatura, temos excelentes biografias, temos estudos críticos de primeira linha, temos imagens, temos cartas, temos inclusive algumas poucas imagens de Joyce em movimento, enfim, poucos segundos, mas temos, e fica o convite à leitura de Ulisses, à comemoração do Bloomsday, que em tempos pandêmicos, evidentemente, vai ser comemorado mais uma vez virtualmente. Mas vamos erguer um brinde à obra de Joyce, a Ulisses, a Bloom, afinal de contas, o Bloomsday é o dia de Leopold Bloom, esse herói joyciano, e Happy Bloomsday para todo mundo. Tchau!